Como funciona o processo de coaching? Eu sou Alexandre Fortes, sou coach e eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão e uma percepção muito clara do que é o processo de trabalho de um coach com os seus clientes, ok? Vem comigo que eu vou fazer um desenho aqui no quadro para a gente começar a entender um pouquinho do que é o processo de trabalho de um coach. Vamos lá, vamos começar por aqui. Imagina a seguinte situação. Dá para enxergar aqui? Isto aqui a gente pode chamar de situação presente. A primeira coisa que eu preciso fazer quando eu faço coaching com alguém, com um executivo, com um profissional, ou até mesmo no coaching de vida, certo? É identificar a situação presente. Para identificar a situação presente, eu vou utilizar algumas ferramentas, certo? Que eu ajudo a pessoa a perceber, por exemplo, tem uma ferramenta chamada Roda da Vida, e esta ferramenta, ela pode ser uma das ferramentas utilizadas, porque aqui você ajuda a pessoa a perceber, por exemplo, como que está a sua situação profissional, o seu desenvolvimento, como que está, né, os seus relacionamentos, o seu romance, o seu dinheiro, o seu divertimento e assim por diante, certo? Uma vez que eu ajudo a pessoa a perceber-se, ela começa a ter uma noção mais clara de onde ela está. Além da Roda da Vida, tem muitas outras ferramentas que a gente pode usar, como por exemplo, você pode ajudar a pessoa a identificar o seu perfil, as suas qualidades. Isso a gente tem ferramentas no coaching que você ajuda a pessoa a identificar as suas características de comportamento. Você também pode usar algumas outras ferramentas no sentido de ajudar a pessoa a identificar quais são as competências que ela tem hoje, certo? Qual é o estado atual que ela está hoje na carreira, né? Aonde que ela chegou, né? Da onde ela veio, quais são os conhecimentos, qual é a situação atual, perfeito? Uma vez que eu ajudo essa pessoa a desenhar esta primeira parte, isso geralmente acontece já nas primeiras sessões. Em seguida, você vai lá e direciona essa pessoa a fazer uma outra reflexão, que é uma reflexão sobre a situação desejada. Qual é a situação desejada? E aqui a gente sugere que a pessoa, de certa forma, faça uma projeção, né? Imaginando que se eu estivesse projetando para o futuro algo ideal, certo? Um sonho, alguma coisa que seria muito importante para ela, né, perceber. E aí a gente faz o que a gente chamaria aqui de viagem ao futuro, no sentido de projetar essa pessoa, projetar a mente dessa pessoa, do teu cliente de coaching, a identificar qual é a situação desejada, partindo de uma das situações previstas aqui na situação presente. Vamos pegar algum exemplo. Imagina que lá no coaching de vida, eu não trabalho com coaching de vida, mas esse exemplo é muito clássico. Alguém chega aqui na situação presente e diz assim: olha, eu não estou muito feliz hoje porque eu estou pesando 90 quilos. E eu gostaria de pesar 80 quilos. Certo? Então, de certa forma, depois que eu tenho o meu momento presente, meu desenho, certo? A minha fotografia presente, eu projeto a fotografia que eu gostaria para mim no futuro. Obviamente, no coaching executivo, em vez de você trabalhar o peso, por exemplo, que seria uma meta interessante, uma meta de coaching de emagrecimento, por exemplo, no trabalho você poderia trabalhar como, por exemplo, lembrei agora de um cliente que, quando ele chegou para conversar comigo no processo de coaching, ele era um gerente de uma empresa relativamente grande e estava surgindo uma vaga para diretor. E esse cara me disse: olha, Alexandre, hoje eu sou gerente, certo? E eu quero ser o diretor, porque vai ter essa oportunidade. Opa, que legal! Então, a partir desse momento, a gente trabalhou com o gerente quais eram as situações, né? Por exemplo, as ferramentas que eu comentei com vocês, ajudei esse profissional a perceber-se melhor e projetar o que ele gostaria de melhorar. Nesse caso em especial, ficou muito evidente que esse gerente tinha um ponto que era um ponto chave, e eu vou falar logo ali na frente, certo?
o que vai acontecer? Uma vez que eu tenho esse desenho, eu transformo esse desenho em meta ou metas. Geralmente a gente dá prioridade para uma meta para trabalhar e depois a gente vai estabelecendo outras metas no coaching para que essas metas deem sustentação, exatamente, sustentação para realizar, para se transformar aquilo que antes era só na mente em realidade, transformar o sonho em realidade. Legal? Uma vez definidas as metas, nós voltamos aqui para a situação presente e traçamos uma rota. Imagina aqui uma rodovia, certo? Que me leva até a meta. O coaching trabalha assim. Então nós vamos ter as sessões de coaching, aonde você vai provavelmente conduzir o seu cliente da situação presente, baseado nas constatações, em ferramentas pontuais do coaching, altamente poderosas, porque são ferramentas que o coaching se apropriou de diversas áreas, e aí a partir disso nós montamos o que a gente chama de processo. E esse processo são diversas conversas que conduzem todas elas a metas ou a meta desejada. Agora eu volto lá na situação desse meu cliente. Ali pela terceira sessão, esse meu cliente percebeu que ele precisava desenvolver a habilidade de falar melhor. Por quê? Ele precisava se expor melhor de uma maneira mais assertiva quando estava nas reuniões da empresa, com os proprietários da empresa e com os demais diretores. Qual foi o cerne do nosso processo todo de coaching? Qual foi a principal meta? O desenvolvimento desta competência, falar melhor. Então nós focamos, nós demos muita atenção para que esse cliente, ao longo das sessões que fizemos, se desenvolvesse, buscasse recursos, treinasse. Eu incentivei, eu encorajei como coach, desafiei esse cliente a buscar a preparação para conseguir chegar lá naquele estágio que ele gostaria. Não precisa dizer nada, mas eu posso garantir para você, eu vou proteger, eu não vou falar o nome desse cliente, mas em menos de 6 meses, antes mesmo de terminar o nosso processo de coaching, esse cliente chegou numa sessão e me disse: Alexandre, eu fui promovido. Os caras me chamaram e disseram: é você o cara. E ele me deixou muito claro que a postura, que a capacidade de falar que nós trabalhamos no coaching foi o grande segredo para que ele conseguisse chegar lá. Então, na verdade, um processo de coaching nada mais é do que você identificar a situação presente, identificar a situação desejada, transformar essa situação desejada de uma maneira clara, com metas bem definidas. Por exemplo, o modelo SMART. Eu utilizo um modelo que, na minha opinião, é melhor do que o SMART, que são 6 estágios de definição de metas, onde a pessoa deixa muito claro para si o que ela deseja, como ela vai fazer para chegar lá, e a partir disso nós desconstruímos tudo isso através de etapas. Ou seja, para eu estabelecer para eu chegar na meta, eu preciso primeiro passar pelo 10, pelo 9, pelo 8, e eu estou no estágio 1. Então, na primeira sessão, você encoraja a pessoa a perceber que você precisa fazer passo a passo. E aqui, para encerrar minha conversa de hoje, eu vou dar o grande segredo de um processo de coaching. Numa estrada, se você chegar aqui nesse estágio, certo? E essa aqui é a grande charada. Vamos ver se eu consigo desenhar um carrinho. Olha só, se eu tiver esse carrinho aqui e eu quero ir para lá com esse carrinho e eu não acelerar, nada vai acontecer. O grande segredo do processo de coaching: os grandes coaches ajudam você a acelerar para chegar lá. Dependendo do cliente, dependendo do método, da ferramenta, dependendo do coach que você tem, você consegue fazer com que esse carro ande a 80 km por hora. Ou então, esse cara pode andar a 200 km por hora. Por quê? Porque depende muito de diversos fatores para você conseguir ter mais resultados. Então, se você é um bom coach, ou então se você é um coach que está procurando um coach que realmente
leve você muito rápido, com muita eficiência e com muita segurança para um objetivo, você precisa identificar, certo? Claramente, quais são as ferramentas necessárias, será que tem um método, será que tem um processo claro? Legal? Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Eu espero que isso tenha sido muito útil. Você pode, por favor, comentar aqui embaixo, faça perguntas que eu tenho o maior prazer em responder, porque o coaching para mim é a minha vida. Eu sou apaixonado por essa atividade. Uma das coisas que eu aprendi enquanto eu me formava, quando eu fiz a minha formação de coaching, era que realmente era aquilo que eu queria. Antes de ser coach, eu fui gerente, eu fui diretor de empresas. E eu percebia que tinha lá no fundo uma vontade muito grande de ajudar as pessoas, de desenvolver pessoas para que elas pudessem atingir os seus sonhos, como hoje eu me sinto realizado fazendo o que eu gosto. Se você gostou disso, por favor, acompanha o meu canal, assina o meu canal, me acompanha por aqui no YouTube, que eu terei o maior prazer em compartilhar muitas e muitas outras reflexões aqui contigo. Um grande abraço!